imaginar. E quando eles trocavam muitas correspondências, e muitas delas viraram cartas, falando daquilo que na cabeça do Mário de Andrade era o principal amor em relação à humanidade, à amizade. Então ele tem poesias lindíssimas, que ele vai falar sobre o que é ser amigo, e o que é ter de verdade um amigo, e que os amigos não morrem, eles se eternizam através desse sentimento. Então o momento mais suave da obra do Mário de Andrade é quando ele fala da amizade. Eles tinham uma relação muito forte em nome da amizade. O grupo dos modernistas aqui em São Paulo, e depois com a chegada do Manuel Bandeira, que era carioca, mas acabou se unindo aí à proposta do modernismo. Tá ok? Vamos lá. Contos. Bom, a parte dos contos do Mário de Andrade, ele vai falar da vida dele. Ele vai fazer uma releitura da infância, da adolescência principalmente, das descobertas, dos sofrimentos, das dúvidas, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo. Existe uma personagem que aparece em todos os contos. O nome dessa personagem é Carlos. Quando criança ele chama de Carlinhos, menino Carlos, o jovem Carlos, o estudante universitário, mas Carlos é o alter ego do Mário de Andrade. Então você começa a ler, é uma coletânea com muitos contos, se não me falha a memória, mais de 28. Você começa a ler, ele vai falar de alguma coisa ligada ao trabalhador. No meio da história, quem está ali? O Carlinhos, em algum momento da história, ele aparece. É o Carlinhos, é o alter ego do Mário, aparecendo dentro da história, para ele poder entender a história da sua própria vida. Certo? Eu vou contar 2 contos dentro de todos esses e eu não vou precisar falar nada. Vocês vão perceber pela analogia imediata em que momento da vida do Carlos, da vida do Mário, essa análise está sendo feita. O primeiro conto que a gente analisa se chama Piru. E aí também segue na prosa essa linha dos contos, Oi, eu separei prosa em romance e contos. Mas, na verdade tudo aqui é prosa, eu que fiz a divisão aqui, poderia ter escrito romances aqui. Contos Novos é uma coletânea em prosa em que ele vai fazer essa reflexão. E prosa, ele tem essas 2 grandes obras. Uma vocês já conhecem, a outra Macunaíma. Hoje eu analiso aqui, né, Contos Novos, e depois Macunaíma. Respondi? Não sei se ele... Não, mas ele também trata da vida dele. Aqui não. Bom, minto. E a marca da vida do tio, sim. E, assim, ele teve marcas muito fortes na sua existência. Ele teve uma professora de alemão, ele teve uma iniciação sexual complicada. Então, ele acaba trazendo muito disso. Mas o detalhe é, aqui ele mistura com a sociedade. Nesse aqui especificamente, vocês vão perceber, nos 2 contos que eu vou analisar, nitidamente ele fala de coisas que você tem a sensação de que ele viveu, mesmo. É quase uma transfiguração exata da sua existência. Tá ok? Então vamos lá, o primeiro, Peru de Natal, é esse o nome do conto. Vou contar para vocês a história do Carlos Menino. Carlos Menino de calça curta, que gostava de brincar de pique-esconde, de jogar bola de meia no campo de futebol. Carlos Menino que gostava de de pendurar nos galhos das árvores, subir para chupar jabuticaba direto no pé, que gostava muito de coisas que meninos da sua idade gostavam de fazer, principalmente de deitar na relva, abrir os braços e perceber que as nuvens conversavam com ele. Principalmente naqueles dias de vento e com céu azul, o que obviamente facilitava a formação de nuvens, e ele percebia que o mundo era muito além daquilo que ele conseguia ver. Era um garoto feliz? Era um garoto feliz. Mas a única resistência que esse garoto obviamente tinha era em voltar para casa. Era sempre um martírio, um sofrimento. Então ele costumava ser o último dos meninos
a sair da brincadeira. E quando ele não tinha mais ninguém, o sol estava se pondo. E ele sabia que ele ia apanhar. Bom, se ele tivesse chegado mais cedo, ele também apanharia. Se ele não tivesse saído de casa, ele também apanharia. Então, já que a certeza era entrar em casa e apanhar, que ele chegasse junto com o pôr do sol. Porque aí o seu corpo, cansado, mas feliz, depois da surra, adormeceria. O pai do Carlinhos é um homem absolutamente violento. Com ele, com a mãe e com as irmãs. Mas isso não impedia dele ser feliz. Mas ele só foi descobrir de verdade, mas de verdade mesmo, o que era ser felicidade no Natal. Quando ele percebeu que naquele dia, especificamente no Natal, ele comia peru. E não tinha coisa mais gostosa do que peru. Carne de peru. Era assim, era alguma coisa que, quando ele tem essa consciência, ele passa o ano inteiro esperando para que o Natal chegue, para que ele possa comer peru. Mas tinha um detalhe, a parte do peru que normalmente ele queria comer, quem comia era o pai. Mas nesse dia, o pai até era uma pessoa que merecia ser amado. Eles iam à missa do galo, eles se reuniam à mesa, davam as mãos, agradeciam a vida, faziam uma oração, e o pai solenemente se levantava, pegava a faca e cortava o peru e dizia que o nosso ano seja de fartura. Não era, mas aquela noite era. As coisas só se complicavam quando ele resolvia brindar, porque só a possibilidade daquele vinho se transformar naquilo que não era a noite de Natal era o suficiente para que eu quisesse sair de casa de novo. E assim foi a minha infância. Até que numa tarde eu jogava bola de meia no campo e eu descobri outra felicidade na minha vida. Essa sim efetiva. Vieram me avisar que meu pai havia falecido. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que tive que fazer de conta que estava triste. Aprendi que eu sabia fazer de conta que estava triste. Acompanhei o enterro, comecei a usar calças compridas, fui para o colégio, passei a ser uma pessoa respeitada, mas nada substitui a minha melhor lembrança ainda dos tempos de moleque. Era Natal. E como eu disse, eu amava o Natal, porque eu amava comer peru de Natal. E nós fomos para a missa do galo. Nós voltamos para casa e na hora que nós dermos as nossas mãos para que nós pudéssemos fazer a oração e apresentar o próximo ano e o futuro e agradecer ao nascimento de Cristo, a minha mãe começa a chorar, a minha irmã começa a chorar e eu comecei a pensar, não é possível, o peru vai esfriar, não é possível. E aí de repente eu pensei, como que o meu pai fazia? Era uma lembrança boa, essa eu queria ter. Aí eu me levantei, fiquei exatamente no mesmo lugar que ele ficava na mesa, peguei a faca e disse, que haja fartura na nossa mesa. Cortei o peru de Natal e elas se encantaram. Meu Deus, como o Carlinhos lembrou o papai. Olha! E começaram a se divertir com a cena. Servi todo mundo, só que nesse ano teve uma diferença. Eu fiquei com o melhor pedaço. Então, venceu o peru de Natal. Ponto final. Maravilha. É assim que ele escreve. É para destruir. Colegas, numa análise muito rápida, a gente sabe do que ele está falando. A gente sabe que ele está falando de um problema sério que ele tinha de convivência com a família. Numa análise ainda muito rápida, a gente sabe que ele está falando que existem tantas marcas de falsidade na sociedade